bem-vindos ao nosso 70º ciclo de palestras. Quem imagina que a gente conseguiu 70º daqui a 10, né? Isso. Sabendo que a única coisa errada. Vamos lá. Prazer, eu sou Francisco Launce, CEO da Launce. Muito bem-vindos. Esse ciclo que a gente decidiu fazer em bairros, a gente está tentando procurar para estar mais perto dos condomínios, né? A gente sabe que a maioria das pessoas não quer ir até o centro. Está um pouco longe, a gente quase não recebe mais simples. Sentimos falta de vocês lá no nosso escritório. E hoje temos 3 palestras. A primeira, sobre os pepinos em condomínio, os probleminhas que acontecem sempre em condomínio, como é que a gente pode evitar. Alex vai fazer essa primeira palestra. Depois, a gente vai para os problemas de fazer uma ata de assembleia que vai te dar problema lá na frente. Quais são as pegadinhas nessas atas de assembleia? O que não pode faltar? Por que é importante uma assembleia mais complicada contar com alguém que ajude vocês a superar esses problemas? E, por último, o item mais pedido, CFDP, né? Um tema que surgiu recentemente de por que não se deve fazer empréstimo direto para o funcionário. Tá? Por que o condomínio não pode emprestar dinheiro diretamente para o funcionário? E a gente abre um temazinho, um espaço no final, para vocês tirarem outras dúvidas de DP também, que eu sei que sempre vão surgir. Tá bom? Eu vou dar espaço para o Alex começar a sua palestra. Obrigado a todos pela presença. Nos falamos aí no coffee break. Bom dia. Bom dia. Eu sou meio animado. Tá até medinho. Eu acho que essa luz... Tá ruim de ver aqui, né? Ele já tinha apagado, né? Bom, todo mundo já me conhece? Não, né? Tá. Tá se achando muito famoso. Né? Então, meu nome é Alex. Estou na Launce desde 2021, mas estou no mercado desde 2007. A gente vem... Trabalhei em vários estados do Brasil, aí, administrando o condomínio e entendendo problemas de síndicos. O tempo inteiro a gente lida com problemas. E o síndico, ele é expert nisso, né? Pelo menos deveria. Porque quando o síndico é eleito, ele precisa fazer quase que uma faculdade, né? De tantos problemas que ele tem que administrar. O condomínio também foi feito para isso, na verdade, né? Eu pegar uma casa e botar em cima da outra, no meu terreno, está um problema lá em casa, com 3, imagina com 100, 200. A gente sabe que não é fácil. E a primeira dica que eu trago, primeiraça. Pelo amor de Deus, gente. Grupo de WhatsApp. Até porque vocês vão saber que eu vou mostrar isso o tempo inteiro aqui, vocês vão ver o que se dá de problema. Se criar grupo, cria só aquele que você manda mensagem, mas ninguém pode mandar, porque senão vocês vão ter problema. Outra coisa que eu trago é que, assim, diz a lenda aí que todo síndico, quando ele é eleito, ele tem que virar vegano. E agora a onda é virar vegano, né? Ter uma alimentação mais saudável. E aí, por quê? Porque ele passa os dias resolvendo pepino, ele segura a batata quente o tempo inteiro, descasca abacaxi toda hora e escuta a abobrinha direto, né? E mais vegano o síndico fica, né? Então, só que também tem uma boa notícia. Se você fizer um suco abacaxi pepino, queima gordura. Estou vendo que eu não estou usando esse chá ainda, né? Mas esse suco, mas é isso. Pelas pesquisas que eu tenho na internet, eles são bem favoráveis. Trouxe um exemplo simples aqui, mas que é real. Vocês imaginam esse cenário? É um prédio misto, onde no térreo funciona o hortifruti, né? Geralmente tem uma loja embaixo e tal. E lá, além de vender tudo que vocês sabem que vende, vende suco. Na maioria dos hortifrutis ele vende suco. Só que essa máquina é gigantesca e ela tem umas tubulações. Você tem que ter, é uma tubulação grande. E aí alguém teve uma brilhante ideia de falar com um síndico da época para pegar essa tubulação e colocar por dentro da garagem do prédio. Ele falou que não tinha espaço.
E aí o síndico foi lá e pronto, não pode colocar ali a tubulação, não tem problema nenhum. Ou seja, já está passando uma tubulação por dentro da garagem, que não era para passar. Mas o síndico, que achou que poderia fazer isso sem autorização de ninguém, fez. Então, passaram-se os anos e a gente teve... ninguém percebeu, né? Ninguém percebeu. E eu quero saber de vocês agora, que é mais antigo, lembra disso ainda, você decide. O que será que aconteceu? O que será que o síndico deveria ter feito? E agora, quando você decide, o que acontece? O processo deveria ter sido passado por uma assembleia. Passaram-se anos. Ninguém tomou conta daquilo. Por quê? Instalou a tubulação e a tubulação estava lá. Quando começou a dar problema, aí o bicho pegou. Depois de 4 síndicos, aí o síndico segurou o quê? A batata quente, literalmente. A tubulação estava vazando, dando infiltração e vazando. O processo real, nesses casos, mas o hortifruti me procurou. Legal, eu achei eles são tão legais que eu deixei. Só que esse passivo, um detalhe, o síndico nem mora mais no prédio. Ele nem mora mais lá. Né? Então, ele deixou um passivo para o prédio, ele vendeu o apartamento e nem está mais lá. Então, a gente tem que, casos críticos, no geral, a gente tem que levar para a Assembleia. Não segura esse mito. Você não tem porquê de ficar segurando esse tipo de problema sozinho, carregar esse mundo nas costas. Tem uma dúvida? Assembleia. Tem o processo correto. Por quê? Ele decidiu se colocar a tubulação, agora ela está dando problema, e ninguém simplesmente sabia disso. Ele botou a tubulação lá, agora que está dando problema, o síndico atual tem que resolver esse passivo. E não adianta a gente sentar no problema. Mas é porque não foi feito no meu mandato. Não importa. Tem que ser resolvido. O problema existe e você não pode ser omisso a isso. Eu vou também falar disso um pouquinho mais à frente. Agora, imagina esse caso aí, ó. Mas coitado, é só uma janela colorida, não tem problema nenhum, né? A fachada está perfeita. E essa aqui que é bem simples, né? Dá para perceber ali a diferença das janelas? Mas olha só, a janela ali, é só uma janela, ninguém percebe. São problemas que a gente nem vê. A janela é completamente diferente da que tem. É assim que começa. E esse tipo de problema aí tem? Direto? Mas por que ele aumenta? Por causa da omissão. Ele aumenta por causa da omissão. O síndico, quando ele é omisso, ele acaba acumulando dor de cabeça. Isso aqui tem? Tem, né? Mas ninguém nunca falou nada comigo. Eu sempre estacionei o carro assim. Qual é o problema? Justamente porque, em muitos casos, na maioria deles, somos omissos. E aqui, da guarita no meio da vaga de garagem. Tem isso também? Não? Que bom. Eu tenho uns 4 casos lá para contar. Reais. Aqui não é nada imaginário, não. São todos os casos reais. Tá? Tudo isso acontece. Vocês são privilegiados que não tem esse tipo de problema. Porque o síndico anterior pegou 2 vagas e construiu guarita. Construiu sei lá o quê. Biblioteca. E aí, guarita construída em vagas. E aí, faz o quê? Como é que a gente resolve isso? Primeiro, a gente tem que compreender o problema. Tem que olhar atas, tem que olhar a convenção, tem que fazer todo um processo histórico para que a gente consiga entender da onde vem, qual é a raiz da questão. Então, vamos lá. Resgata a história do problema, olha atas, estuda a convenção, regimento interno, fala com o consultor do condomínio. É importante que a gente utilize a administradora. A administradora está para isso. E assim, tem dúvida, no geral, leva o assunto para uma GE. Eu tenho um problema passado, de 3 mandatos atrás, e eu preciso resolver. Se eu for o síndico e deixar isso passar, se eu for o síndico, mais um síndico, e descobrir o problema e deixo passar, eu vou ficar como síndico com isso. Então, assim, eu recebi o problema e eu tenho que resolver. Não, ano que vem eu não estou mais aí, deixa pra lá. E assim, o passivo continua. E quanto mais tempo passa, pior. Então, é muito simples. Convoca uma assembleia, convoca uma GE, se for o caso, notificações judiciais, são os caminhos possíveis. Mas, assim, antes de qualquer coisa, conversa com as consultoras.
Aqui tem um monte de consultora, né? Cadê? Conversa com elas, para que a gente consiga tomar a melhor decisão. Se elas não souberem, naquele momento, caso pode ser bem complicado, vai ter advogado. Vai ter advogado para ajudar. Oi. E assim, comunicação. Se a gente não soubesse comunicar, a gente sempre tem problema, né? É um conflito do mundo, é sempre achar o sucesso da comunicação. Se a gente soubesse se comunicar, a gente não tinha tanta guerra. E a comunicação, ela precisa ser proativa. A gente tem que estar resguardado sempre para que a gente consiga ser um síndico que consiga fazer a comunicação de forma real, não esperar ela acontecer. Porque quando espera acontecer, qualquer um pode falar, né? Qualquer um pode comunicar. E eu literalmente fico à mercê de qualquer um. Então a gente sabe que todo condomínio tem a galera da banda de lá, da banda de cá, tem aqueles que não vão nunca na assembleia, mas pegam lá a ata para reclamar. Então a gente sabe disso. Então, eu não posso prevenir. Se a gente prevenir, a gente não tem problema. Então, assim, o reativo é sempre parte do problema. Então a gente tem que se antecipar. Não existe aquela história de eu não sabia, imprevisto. Imprevisto, sinceramente, quase não acontece. O imprevisto ele só acontece quando eu não me planejo, quando eu não percebo que aquilo pode acontecer. Tá? Então, se é para acontecer, se pode acontecer, eu posso me prevenir. Né? Mas Alex, o balão caiu aqui no prédio e incendiou a parte de cima. Tá, mas o balão pode cair. A gente tem que estar com a segunda dia, com a brigada de incêndio, com o extintor, tudo ok. Porque nesse momento, mas como que eu vou saber que o balão vai cair? O balão tem que mandar. Então, é imprevisto o balão? Se eu tiver com a prevenção em dia, é bem provável que eu não tenha estado. Claro, mas aí, o balão chegou, chamou o bombeiro, tudo bem. Mas eu tenho que estar com todos os meus laudos em dia, senão eu vou ter problema. Atenção, todo condomínio gosta de ser tratado como indivíduo, e aí o síndico também, né? Então, na comunicação, a gente precisa ter esse cuidado, não tem jeito. A gente tem que falar de solução e não problema, não adianta a gente ficar falando do problema, porque quanto mais do problema a gente fala, maior ele fica. Né? Então, esquece o problema, foca na solução, que esse é o melhor caminho. Transparência sempre, né? Agilidade, porque senão o problema vai aumentando. Então, não adianta ficar chorando diante derramado, não vai piorar a situação. Compromisso e coerência ética. Coerência ética nada mais é do que fazer o que eu realmente falo. Não adianta eu faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Pelo amor de Deus, isso não existe. Então, eu, como pessoa que estou ali, formador de opinião, fui eleito para fazer um trabalho, sou responsável por todo aquele condomínio, e eu sou responsável civil criminal, eu não posso esquecer disso. Não é simplesmente eu não estou ali a passeio, eu não estou de passagem ali. Eu tenho que sempre ir direto ao ponto para que eu não tenha problemas. Imagina esse texto, imagina o síndico mandando essa mensagem. Isso é real, gente. Isso não é brincadeira. Imagina essa. A gente tem que tomar cuidado com a comunicação. Não adianta. Não adianta a gente falar e fazer de qualquer maneira. Né? Senão a gente fica visto como um síndico que não sabe se comunicar. E aí, assim, não se comunicar, ele revela numa série de coisas. Eu não preciso tanto. Eu não preciso ser tão direto. Mas eu preciso tomar decisões assertivas. A minha linguagem precisa ser mais direta. Né? Então, proibido transitar nas áreas comuns no condomínio. Rosa e corredores nu. Não importa o motivo. Isso é real, gente. Isso aí são os casos reais. Tem ali a chancela ali trouxe até o crédito, né, que é do Instagram, do Condomínios, mas ele só pega caso real, então não é brincadeira. Então, a dentadura esqueceram, né? Então é importante, não precisa nem citar. Gente, está lá na rampa de acesso. Agora, tá vendo? É grupo de WhatsApp. Toma cuidado com o que pode acontecer. Então, tá vendo? Trouxe até foto para poder comprovar que o negócio é real. Foi em 18h46. Acho que a pessoa não tinha jantado ainda. Agora, o quê? Caiu da
Ou então, mas estava no corredor, então é bem provável que alguém deu uma risada alta e acabou descendo. Resolução de conflitos, né? A gente, assim, mas eu sou simples, eu não sou pago para isso. Gente, tá, mas tem aqueles que, mas eu nem levantei a mão, me elegeram. Eu escutei isso. Mas você só faz se você quiser, né? Então, assim, você está lá, colocou a mão, criou a chapa, virou síndico. Então, virou síndico, a reboque vem um monte de responsabilidade. Não é simplesmente, eu vou ficar aqui um ano, tá tranquilo, tem que fazer um negócio bem correto. Porque, isso é o que mais tem. Conflito o tempo inteiro. E assim, eu vou mostrar esse, por exemplo, que eu já vi alguns síndicos dizendo, não, eu desço lá, bato na porta da festa e mando parar. Tem isso, né? É até às 10 barulho. Eu vou lá bater na porta da festa e fico como o bruxo má do negócio. Eu acho que, assim, dá para a gente fazer de forma diferente. A gente tem que se antecipar as ações. Esse tipo de problema aqui acontece o tempo inteiro, eu estou brincando. Quem tem salão de festa, normal. Mas ele sente um pouquinho, está bebendo uma quarta cerveja, já não consegue discernir, né? Vou falar que o córtex, ele acaba dando um bug. Então, bugou o córtex, ele já começa a não falar coisa com coisa ali. Barulho, são só 10h30, o volume é 8, 10. Então, as pessoas começam a ter problemas. Agora, na antecipação das ações, que aí é parte do trabalho de vocês, é literalmente comunicar, planejar e ter empatia. De que forma eu faço isso? Olha lá, por exemplo, comunicação assertiva pronta e entregue no momento da reserva do espaço. Então já tem que ter um texto padrão, já pronto, para qualquer um. Procedimento de entrega das chaves, vistoria de entrada e saída. Tem que ter a vistoria, para saber se está tudo em ordem, se eu entreguei tudo em ordem. Tá bom? Muita tecnologia. A tecnologia surgiu para a gente resolver problemas que não existiam. Você sabe como, né? Eu nem gostei. Eu não quero esse apresentador. Vou sair daqui, tá? Vai que, né? Então, vamos lá. Procedimento de entrega das chaves. Vistoria de entrada e saída. No termo assinado, precisa conter de forma explícita as consequências de uma regra burlada. Não tem mais. Não tem... É simplesmente, está aqui escrito. Você, quando alugou um salão, a regra está clara, né? A regra é clara. Fazer valer o termo sem omissão a questões políticas. Isso também é importante. Mas o cara do 252 é tão bom. Deixa ele ficar até às 11. Não dá. Lembra que eu falei da coerência ética? Não. Mas eu fiz a festa. Eu posso. Eu não posso. Né? Faço o que eu digo, mas faço o que eu faço. Errado. Então, a gente precisa ter essa regra bem clara. E, assim, validar as regras e as multas em assembleia. Claro, né? Então, assim, pessoal, a gente está com um problema aqui de muitas questões de conflito por conta do salão de festa. Então, vamos criar regras claras, as pessoas vão assinar. Sim, tem muita conversa. Você ficou até às 11 com o barulho alto. Fala muito. Tal. Já está escrito. Combinado não sai caro. E aí você vai educando. Você vai ter um problema uma vez, vai ter um problema 2 vezes, 3 vezes, daqui a pouco você vai começar a ter a educação do processo. As pessoas vão começar, tem problema. Claro, a gente sabe que tem um condomínio social, tem um monte. Aí a gente não vai lidar com os do contra, né? Mas isso acontece. É uma questão, não sei se você vai falar. Você falou que a festa foi lá, passou das 10 e o síndico vai lá e desce. Pelo que eu entendi, que não é para fazer isso. Eu acho que você se expõe, né? Mas aí o que acontece? Não, você se expõe. Você chegar lá e não para a festa, desliga o som, vai lá no disjuntor, eu acho que você começa a se expor demais. Poder fazer? Não tem essa regra. Não tem nenhum manual dizendo que eu não posso fazer isso. Não, mas como você falou, depois da quarta cerveja, o córtex para de funcionar. Já anestesia, né? É que só chegar e falar, percebeu que já passou das 10, as pessoas estão reclamando. Normalmente as pessoas entendem. Sim.
Isso é normal da gente fazer, pessoal. Acontece que nem sempre o síndico está lá, né? E aí recai sobre ele. De qualquer forma, esse conversar sempre existiu e sempre vai existir. Depende da forma que a gente faz, né? Então a gente tem que tomar só esse cuidado. Mas a educação, ela vem com o tempo, não tem jeito. Você começa a doutrinar os seus condôminos fazendo valer regra. Não tem no Brasil que algumas leis não pegam, né? A gente não faz valer o negócio. Então, se a gente tiver a educação do processo, cada lei, mas ela tem que ser constante e, como eu falei, tem que ter coerência ética, para a gente poder garantir que lá na frente vocês não tenham mais esse problema, você não tenha que descer 11 horas da sua casa já de cuecão para poder resolver um problema lá no salão. Então, acho que isso é prazo, né? Literalmente, é educação. Tem jeito. Tem que decorar ali do silêncio. Isso, normal, então. As pessoas precisam ser educadas nesse sentido. Por isso que planejamento, antecipação, ter todo um processo já arrumado facilita a vida de vocês. São só dicas para que vocês tenham facilitação na resolução dos problemas. Né? Agora, claro, cada um sabe onde está na terra. Isso é fato. Né? Não, mas aqui é todo mundo conhecido, todo mundo gente boa, não tem problema. Eu vou lá, desse e desligo o disjuntor. Tudo bem. Aqui cabe a cada um. Não, tem que ser claro. Né? Tem que ser claro. Na hora claro, que você exatamente. faz o aluguel, você tem que colocar Isso. os pormenores, que existe uma regra, uma lei. Ele importante. vive numa comunidade. Né? Não é Tem que só prezar ele. pelo Tem coletivo. que pensar no É coletivo. isso. Exatamente isso. E atenção! Faça da sua falta de planejamento a minha urgência. É um recado dos condôminos, tem para alguns síndicos, né? Então só trouxe esse protesto para a gente poder se ligar, porque a gente tem que se planejar. Síndico que tem uma gestão mais tranquila, ele se planeja, literalmente. Então, existem uma série de laudos que o síndico precisa ter, uma série de comunicações que precisam ser feitas, e uma série de coisas que podem ser evitadas para que vocês não tenham dor de cabeça. Gestão complicada é aquela que a gente não planeja, que a gente não mede. Então, a gente precisa ter esse foco no planejamento. Gestão financeira responsável, não tem jeito. Manutenção e reparos, isso aí é fato, né? A gente tem que estar com tudo em dia, porque não adianta, mas, pô, aqui não pode ser aumentado, e aí eu deixei de fazer o RIA, porque eu não tenho dinheiro. Não tem conversa. Vocês são responsáveis civis e criminais. Por causa de 5, 6, 10 mil reais, eu não vou fazer o RIA? Eu preciso fazer. É a responsabilidade de vocês. Se esse elevador cai, quem responde primeiro? É vocês. Então é muito fácil. Não, mas você não pode aumentar o condomínio, tá? Eu não quero aumentar. Tem que pagar. O condomínio não é. Aqui não vou gerar lucro com isso. É um rateio de despesas. É uma vaquinha entre amigos para que as coisas funcionem. Que eu sou responsável atualmente. Então, eu acho que isso tem que ser colocado sempre em pauta para depois dar uma economia que não vale a pena. É isso que a gente tem que refletir. Não precisa levar o mundo das costas. O síndico pode fazer e deve fazer mais e melhor. Mas não adianta carregar a responsabilidade. Não adianta, porque jeitinho, a gente sempre tem problema. Os maiores problemas que a gente tem lá na administradora são: não, é porque fui pagando gambiarra, estava tudo bem. O cara do PC, o cara cobrou 3 mil, esse aqui cobrou 300. Você tem 2 orçamentos de 3 mil e um de 400 reais, tem alguma coisa errada, gente. Não é possível. Então a gente tem que tomar cuidado. Segurança. Tem que cuidar da segurança de todos. De vocês, principalmente. Mas assim, vocês tomam, como foi falado, são uma comunidade. A gente tem que tomar cuidado. Né? E por último, mas não menos importante, sempre com as questões legais. Então, para isso, tem quem? De novo. Tem a gente. Por mais que a gente não saiba algumas coisas, porque nem todas as consultoras, os consultores são formados em direito, a gente tem uma base legal, a gente tem universidade lá dentro, a gente tem essas formações, a gente, no âmbito jurídico, a gente tem advogado que pode ajudar, então, não carreguem o mundo nas costas. Vocês não precisam disso, tá? Não precisam correr esse risco. E aí, lembra que logo no início eu falei dos grupos de WhatsApp? Eu trouxe mais pérolas, que são reais, mas são reais, né?
dando satisfação. Ó. Só para avisar, o barulho é o meu esposo preparando a carne. Comprou um A100 para fazer um bife, então tem que dar umas pancadinhas na carne. E para a gente encerrar, imagina, essas paredes todas são frágeis, né? E por último, essa aqui, olha a fofoca, né? Tem que o condomínio que mais tem, né? Então, imagina o porteiro. O porteiro, olha o que ele reparou. Hoje, eu e meu marido resolvemos pedir comida em restaurante diferente. Quando chegou a segunda entrega, meu porteiro me ligou falando: chegou, já muito obrigado. É isso que vocês têm que tomar agora. A percepção dele é boa, pode dizer. Obrigado, pessoal. Agora, a gente vai chamar um parceiro nosso que trouxe uma ideia bem legal, onde já está com mais de 500 condomínios no Rio de Janeiro. Foi igual o Faustão. São 300 CDs, bicho. Então, são 1.200? 1.200 condomínios, viu? Falei 500, foi bom. São 1.200 condomínios. E assim, para o Rio de Janeiro, sinceramente, é essencial esse trabalho. Então, a gente pode colaborar com isso. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo. Meu nome é Caio Almeida, eu sou da empresa Gabriel. Antes de começar, eu queria fazer uma pergunta para a ajuda de vocês. Levanta a mão quem já ouviu falar da Gabriel, por favor. Bacana. Acho que mais ou menos metade aqui já conhece. Então, é interessante explicar para todo mundo, para quem já conhece, já sabe um pouco do nosso trabalho, o que a Gabriel faz, o que a Gabriel é. A Gabriel é uma empresa de tecnologia olhando para a segurança. Tenho certeza que 90% aqui de vocês já possuem alguns sistemas de segurança dentro do prédio. Cerca elétrica, alarme, sistema de monitoramento interno. O que a Gabriel faz é uma coisa nova no Brasil, nova no Rio de Janeiro. A gente olha para a segurança pública, na área externa, mas usando o condomínio e as casas e os comércios como ponto de partida. A gente entende que todo crime começa e termina na rua. E o que a Gabriel faz, ela gera uma inteligência que a gente chama de Smart Cities. A gente cria uma rede própria, privada de câmeras apontadas para a rua. A gente olha toda a entrada e saída de todos os condomínios, para a gente também ter esse entendimento de quem está entrando, quem está saindo de forma certa ou errada, mas a gente olha 180 graus da fachada dos prédios. Com isso, a gente consegue criar todo um cinturão de forma que a gente consegue visualizar e gerar inteligência para as autoridades. A partir disso, a gente consegue entregar números com mais velocidade para a polícia. Tenho certeza que a maioria de vocês já deve ter recebido um ofício da polícia ou da delegacia pedindo imagens. E hoje é assim que funciona. É totalmente ineficaz. A polícia tem que ir de prédio em prédio pedindo a imagem com ofício. E aí o síndico tem que parar o que está fazendo. Ele tem mais de um trabalho, além do síndico, ele tem o trabalho dele tradicional, e ele precisa parar o que está fazendo para levar aquelas imagens. Muitas vezes ele não consegue levar. Com a Gabriel, a gente tem essa resposta imediata. O síndico não tem nem mais essa dor de cabeça. A própria polícia já entra em contato direto com a Gabriel para solicitar essas imagens. E a gente não entrega não só aquela imagem dali do condomínio, do fato que aconteceu. A gente consegue entregar todo o antes e o depois, o modus operandi, se tinha alguém fazendo alguma coisa junto, dando cobertura, etc. E aqui o que o Alex tinha comentado, não sei se vocês viram há pouco tempo atrás, a Polícia Militar emitiu um chamamento público, que é para todas as empresas, condomínios, solicitando as imagens do condomínio. E a Gabriel foi a primeira empresa do Rio de Janeiro a se disponibilizar a entregar essas imagens. Então, além da gente fazer todo o nosso trabalho de inteligência que a gente faz, a gente também está em contato com a Polícia Militar para poder oferecer essas imagens para eles terem dentro do 90. Então, todos os nossos condomínios, todos os nossos clientes, a gente vai conseguir entregar essas imagens para a polícia para gerar mais velocidade ainda. Hoje, a gente recebe, em média, 6 solicitações por dia da polícia. Então, eles entendem que o nosso trabalho é eficaz, que o nosso trabalho funciona, porém, a gente quer dar um passo à frente. Então, além da gente ter a nossa central, eles poderem nos acionar, a gente vai também entregar essas imagens para ele conforme eles solicitaram. Então, é só uma questão agora de tecnologia, de ajustar os pontos, e a gente vai fornecer todas essas imagens para eles também. E aí, só para a gente terminar, para não me alongar muito, a gente está ali com a Juliana e a Júlia também. Eu vou ficar aqui até a manhã inteira, caso vocês queiram alguma dúvida, tirar alguma dúvida, quem já é cliente, quem não é cliente.
E, enfim, a gente está ali à disposição para conversar com vocês, explicar um pouquinho mais sobre a Gabriel. E um ponto bacana, né? No final, que o sorteio, como é que a gente vai fazer? É importante, é parte legal. Já deu de quase. É para vocês ficarem aqui até o final. Então a gente vai sortear 2 Alexas. Uma lounge vai dar, só que vocês não vão ganhar e não vão levar hoje, porque a gente não trouxe, tá? Então a gente vai depois, quem for sorteado, vou anotar o nome e depois a gente vai mandar entregar lá. E a Gabriel vai também sortear uma Alexa. Então são 2 Alexas no final. Mas só para quem ficar até o final. Tá bom? Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado. Pessoal, é só para a gente, assim, o nível de assaltos aonde tem Gabriel reduz demais. E assim, tem a câmera, eles já sabem que tem a câmera, então, na hora de assaltar, ele pensa 2 vezes. Bandido, né? Não é burro. Então, a gente tem que pensar nisso, é importantíssimo. É importante também pensar, pessoal, que a gente tem que pensar na coletividade quando fala em segurança. Não adianta querer só falar, mas é um custo adicional para o condomínio, mesmo que seja um custinho. A gente tem que pensar na segurança de bairro. A Gabriel resolve isso, eles pegam o rastreamento da pessoa dando volta no quarteirão, onde eles têm cobertura, entendeu? É o que ele fala, já tem 1.200 câmeras, já dá para fazer um mapa de certas ruas e acompanhar as pessoas suspeitas, entendeu? Então, facilita o trabalho da polícia e cria mais segurança para todos no bairro. São atitudes como essa. Vamos lá? Próxima palestra agora, já está no ponto? Tatiana, Brasil, nossa gerente. Boa palestra. Bom dia a todos. Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou a Tatiana, consultora de condomínio. Sou responsável também pelos outros consultores do atendimento ao condomínio. Tenho 17 anos de experiência na área e vim trazer para vocês um pouquinho sobre a ata condominial. Antes da gente começar a falar sobre a ata, a gente tem alguns pontos relevantes no início da Assembleia. Vocês sabem quais são? Temos eleição de presidente, conferência da lista de presença, coro especial para deliberações de assuntos específicos e deliberação sobre eleição do corpo diretivo. Vamos primeiro para a eleição de presidente. Antes de iniciar a Assembleia, é necessário eleger um condômino, né, presente na Assembleia para presidiar e iniciar os trabalhos. Só que tem um fato importante, tem sempre que respeitar a convenção. A convenção, ela é o rito que vai definir como prosseguir a Assembleia. E tem convenções que proíbem algum inquilinos, terceiros ao condomínio, a presidir a Assembleia. Tem convenções também que proíbem síndico ou membros do Conselho Consultivo. Então, é importante atentar para isso. E tem convenções, é raro, mas existe, só pode ser condômino morador. Por mais que você seja o proprietário do imóvel, você não tem como presidir a Assembleia. Tem que ficar atento às procurações, porque tem proprietário que outorga somente para votar e não ser votado. Então, se você não pode ser votado, você não pode se candidatar a presidente da Assembleia. Mas, em Tatiana, nos casos em que ninguém quer presidir, eu recomendo especificar isso na ata, porque tem que ter um presidente. Então, se a convenção ela é proibitiva, registra na ata que foi solicitado entre os presentes uma eleição de presidente. Entretanto, não houve candidato, por isso o síndico ou membro do conselho ou outra pessoa assumiu o cargo de presidente da Assembleia. A lista de conferência, a lista de presença, isso daí é um ponto fundamental. Por quê? Nós temos que atentar à titularidade da unidade autônoma. Somente o proprietário pode assinar a lista de presença, salvo se ele se fez representar, né? Entregou procuração para alguém para representá-lo na Assembleia. Se a unidade está adimplente, tem uma exceção, que a gente não vai entrar agora no mérito, que é um tema bem controverso, mas o voto só pode ser computado pelas unidades adimplentes.
A procuração, ela tem que estar específica, né? Porque tem procurações que o proprietário só fala, só quero que você me represente no item de eleição de síndico, ou da obra específica que foi deliberada. Então, tem que se atentar também nas procurações, na hora da computação dos votos. Verificar se a procuração dá subestabelecimento e repassar os poderes para terceiros. Por quê? Eu sou proprietária, consegui a procuração do meu vizinho. Minha unidade é 101, vizinho é 102. Por algum motivo, precisei sair da Assembleia. Eu vou dar minha procuração verbal para o meu outro vizinho do 302. O meu apartamento, ele pode representar, mas a procuração que eu estava, se não tivesse com esse subestabelecimento, ele não vai poder representar. Então, o voto dele só vai ser poder contar o dele mais o meu. Não vai poder ser das procurações que eu tiver presente na Assembleia. Outro ponto importante. Se houver mais de um proprietário na unidade autônoma, deverá eleger um representante dentre eles para participar e votar da Assembleia. Isso é muito confuso. Às vezes vai na Assembleia o esposo com a sua esposa e os dois querem relatar o problema no condomínio. E fica aquela confusão. O presidente ele tem o dever de chegar, um representante pode falar e um representante pode votar. Senão fica aquela, né, na Assembleia fica uma confusão. E todos, né, sabem aqui que a Assembleia não é fácil. E quando nós temos 3 proprietários, no meu caso específico, Sim. né? Somos 3, eu e meus 2 filhos. E aí, quando eu chego na Assembleia, lá está o nome do meu filho, mas eu sou proprietária. Como deve agir assim a mesa do condomínio? Está o nome do meu filho, mas Sim. eu sou proprietária, então eu compro ele e a menina. Mas, por qualquer motivo, na hora que se mudou o nome do meu marido, que faleceu, ficou constando o nome do meu filho e vice-versa. Sim. Como funciona? Então, o ideal é a senhora levar na Assembleia o seu RGI, caso tenha alguma dúvida. Mas, geralmente, nas administradoras, quando existe mais de um coproprietário, tem E/O, então a gente consegue avaliar ali, e o síndico, que já conhece também, consegue ajudar na hora da relação de presença. Tá? Mas o ideal... Isso. Ela citou um exemplo, por exemplo, tem só o nome da pessoa, mas ele já vive muito tempo com uma pessoa, mas não está relatado ali nos proprietários. Como é que é isso? Mas essa outra pessoa só mora, ou ela também é proprietária? Não, só mora com ele. Tem que ter procuração. Tem que ter a Tem que ter a procuração. procuração. Mesmo que seja uma relação de esposa, assim. Sim, tem que ser proprietário. Tem que ser Tem que ser proprietário. proprietário. Se o condômino não estiver presente e o inquilino ele pode participar da... Então, esse assunto é bem controverso. Eu recomendo ser como ouvinte e não manifestar, só vai ficar ouvindo, não vai poder computar o voto, a não ser que ele tenha procuração do proprietário. Só com a procuração. Só com a procuração. Então, assim, bem produzido. Ana Maria. Então, se ele tiver uma sociedade de fato ou uma sociedade estável, né, fato do legal, faturário, ele não pode participar, só o proprietário. Se for esposo, Se eu tenho. Há um companheiro, Sim. uma companheira, Sim. né? A sociedade de fato, na realidade, o carturário, que é legal. Neste caso, é só o proprietário e esse companheiro deve ser feito por procuração também. exatamente. E tem que ser registrado ou Vai depender da sua convenção. Tá. Tudo vai depender do que tiver estabelecido. então, no caso, estando o nome do proprietário, tem que ter a procuração do companheiro que vai representar. Tá? Então, tem que apresentar o inventário. Isso, a declaração de inventariante. Tá?
Então, atentar para algumas convenções que, além de limitar a quantidade de procurações por pessoa, elas vedam os membros do corpo diretivo do condomínio, como síndico, subsíndico, conselho consultivo ou fiscal, representar terceiros na Assembleia. Muitas convenções, elas proíbem, elas vedam o síndico levar procurações. Então, isso é importante também ficar atento. E tem casos também que até parente de segundo grau do síndico, do conselho, do subsíndico, também não pode levar procuração. Se não houver nada a respeito. Se for omissa, pode levar. Se a convenção for omissa, não estabelecer quantidade nem nada, aí fica a critério de quem conseguir as procurações. Fórum especial para deliberações de assuntos específicos, né? Nós temos obras voluptuárias e úteis. Obras voluptuárias são 2/3 condôminos, conforme previsto no artigo 1341 do Código Civil, e as obras úteis pela maioria absoluta, né? A maioria dos condôminos. Por que eu trouxe esse assunto? Porque muitos condomínios querem deliberar assuntos com item de pauta específico, um fórum específico, pela maioria simples. Isso dá um transtorno tão grande para o condomínio que pode impugnar uma assembleia. Então, tem que ficar atento a isso. Se no item de pauta tem fórum especial e não consegue atingir o público, nem deliberar sobre o assunto pode. Não pode nem discutir ali se a obra ou outra situação vai à frente ou não. Então, tem que ficar atento. Eu chamei uma assembleia extraordinária. Aí convoquei, citei na pauta que é preciso uma obra específica, papá. Por exemplo, a auto-vistoria precisa atingir aqueles pontos. Aí vem a assembleia. Se não tiver o quórum, não pode ser feito? Não, a auto-vistoria, no caso... Não, eu estou dizendo assim... Depende, vamos supor. Reforma não, mas modernização do elevador. Isso, modernização. Você só vai embelezar o elevador. Ele tem que ter quórum. Mas se Quórum eu tiver especial. citado na convocação... Se você não da assembleia, tiver um número de pessoas na Assembleia, nem começar o item que você pode começar. mesmo estando esclarecido a convocação... Mesmo estando esclarecido. Aí o que acontece? Hoje se permite abrir a sessão permanente. Você não atingiu o quórum, na própria Assembleia você pode iniciar uma sessão permanente e dentro de 90 dias definir aquele tema. Mas essa sessão permanente... Isso aí é bem... Já vou explicar. Essa sessão permanente teria que estar escrito no edital? Não. No ato, a sessão permanente ela pode ocorrer em quóruns especiais. Tá? Você não atingiu aquele quórum e você precisa deliberar. Para não inviabilizar o condomínio, o que é feito? Você abre naquele ato a sessão permanente. Você tem 90 dias para poder definir esse assunto. Sendo que, nos primeiros 59 dias, você já tem que convocar a segunda sessão. Tá? Bom dia. Uma área que esteja em problema de segurança. Houve a convocação. Houve uma aprovação de determinada pessoa física. Mais detalhes. Porém, essa área está suscetível de segurança, essa área pode risco, exemplo, medida de pedestre, risco, qualquer rede de morador, etc. Isso é postergar uma ação do síndico. O síndico precisa tomar uma decisão imediata e não pode ficar de assembleia em assembleia, e isso posterga, às vezes, um problema sério, uma queda de uma manutenção de uma laje ou qualquer coisa similar. E já houve, quer dizer, aprovação de conselho consultivo, só que a verba houve pouco a aprovação do conselho consultivo. E aí, não precisa se fazer. História que a Assembleia chega numa hora para discutir, as pessoas não conhecem tecnicamente o assunto, querem ser apenas do contra, não querem gastar dinheiro, moram num lugar que Mas acontece. moram num lugar que às vezes não tem condição de pagar, então continuam morar e não querem fazer a obra.
resultado, o síndico vai tomar a decisão, porque isso aí é risco de vida. Eu acredito que entre essa relação e o próprio Código Civil deve existir uma Não, lei. então, nesse caso concreto que o senhor citou, o que acontece? Ele não precisa de quórum especial. Então, na própria Assembleia, a maioria simples você aprova. Está caindo no reboco, eu preciso fazer. Isso aí é obra emergencial. Conserta e ratifica numa Assembleia. Ok, Então, mas isso prova você e leva a Exatamente. comunicação e ratificação da Assembleia. Principalmente correndo o risco de pegar terceiros na Pessoal, o tema é bem polêmico, né? bem potente. Eu vou pedir um favor. A Tatiana, Paola, Cris, Raíssa, Alessandra, Isabela. Estão aqui. Justamente porque a gente sabia que esse tema era... Então, assim, eu vou pedir... A gente vamos terminar, ela vai fazer o finalzinho, até porque vocês vão ter mais dúvidas, porque ela vai trazer mais informações, eu acho que vai trazer mais polêmica. E aí, depois que a gente anunciar o café, aí elas vão ficar ali justamente para que vocês consigam esclarecer todos esses temas, para a gente não exceder, porque ainda tem mais uma palestra, o café ali está sendo preparado com carinho, então, até para vocês não ficarem aqui muito tempo, porque os temas realmente são muito polêmicos. Imagina, esse assunto aqui, eu vou falar, deve passar do almoço. Eu poderia Né? me com a Alex e a Tatiana enviar as apresentações. Sim. Tem problema nenhum. Para que a gente A gente possa manda. revisar e poder anotar junto Isso. as nossas Claro. Ok. A gente traz justamente mesmo para que vocês possam refletir, porque às vezes existem dúvidas que vocês nem têm. É tão complexo que assim, opa, não sabia disso. Então, a ideia é trazer mesmo para que vocês possam aguçar a curiosidade e, claro, melhorar cada vez mais a sindicatura de vocês. Tá, vamos passar aqui para o próximo, deliberação sobre a eleição do corpo diretivo. Eu coloquei esse ponto, porque a gente tem que atentar para a eleição de síndico, subsídio, conselho fiscal e consultivo. Muitas convenções determinam a mesma questão da eleição do presidente, que só pode ser condômino, morador, só pode ser condômino. Condômino é sinônimo de proprietário. Então, a pessoa diz, mas eu sou condômino. Não, você é proprietário do imóvel, você pode estar de posse no imóvel, mas não é o dono do imóvel. Então, tem que atentar para a convenção. Outra situação, no caso de renúncia, o impedimento do síndico. Muitas convenções determinam que, na renúncia do síndico, o subsíndico pode assumir de imediato, cumprindo o mandato tampão. Ah, Tatiana, mas eu preciso convocar uma assembleia? Precisa, porque os órgãos competentes, quando o síndico ele renuncia, ele não vai querer nada no seu nome. Ele não vai querer ser mais representante legal do condomínio, ele então vai ter que alterar junto à Receita Federal, o representante legal, vai precisar emitir um novo certificado digital e, por isso, precisa homologar isso numa assembleia. Vocês convocam uma assembleia, faz essa homologação e resolve essa questão junto à Receita Federal. Vamos para o ponto principal, que é a redação da ata. Os pontos importantes que a gente tem que observar. Todos esses pontos que eu estou trazendo aqui são atas realizadas por condomínio que não chamam seus consultores. Por isso que eu trouxe esses pontos aqui, para ficarem bem atentos, e a importância da assessoria no condomínio. Tem ata que não tem nome, endereço, CPF do condomínio, CNPJ do condomínio. Data e hora. Data e hora geralmente até tem. Mas nome, endereço e CNPJ, as pessoas esquecem de incluir. Especificar no cabeçalho da ata a relação das unidades presentes da Assembleia. Pode-se colocar o total, porque você tem uma lista de presença, mas eu recomendo sempre especificar cada unidade de acordo com a assinatura da lista de presença. Então, na ata, vocês pontuarem que a unidade 102, 403, 502 ou 101, nessa ordem de assinatura. Quando o voto não for por unanimidade, é recomendado especificar em ata as unidades votantes, tanto a favor, contra e abstenção. Tá?
é importante colocar e deixar bem claro, até porque vai ter um condômino que fala, mas eu não votei a favor, eu abstive meu voto. Tem sempre alguém para reclamar depois que a gente distribui a ata. Então, é importante colocar isso na pauta, na ata também. Atentar na convenção à computação dos votos. Muitos condomínios fazem por votação. 1, 2, 3, 5, 20. Muitas convenções determinam a fração ideal. E cada apartamento tem uma fração ideal diferente. E isso influencia no voto final. Então, é importante atentar isso também para a convenção. Prestação de contas. É importante especificar o período da aprovação das pastas de prestação de contas do síndico. Colocar, definir claro, pelo período de abril de 22 a maio de 23. Maio não, até março de 23. É importante destacar isso na ata também. Item de eleição de síndico ou homologação do cargo de substituto de síndico no caso de renúncia ou impedimento legal. Também tem que constar o nome completo do síndico, CPF do síndico, porque os órgãos competentes exigem isso. E já aconteceu de um condomínio registrar, mandar para a administradora, e quando leva para a Receita Federal, não tem como realizar, porque não tem CPF do síndico. Aí faz um adendo daquela ata, gasta mais o valor do registro, e isso onera o condomínio. Então, é importante frisar essa questão também. Então, quando a Assembleia é sem representação do consultor especialista, ocorrem supressões dessas informações, né, que são exigidas pelos órgãos competentes. Nome incompleto, falta de número de CPF. Já peguei ata aqui. O seu fulano do apartamento 101 foi eleito assim. Mas para a Receita, quem é seu fulano? Cadê o CPF? Nome completo? Isso tudo é importante constar na ata. Às vezes, síndico profissional só coloca o nome da empresa síndico. Esquece de colocar o representante daquela empresa. A Receita Federal também implica na hora da alteração de representante. Então, tudo isso traz transtornos e ônus para o condomínio no ato do registro da ata. Previsão orçamentária. Especificar na ata e ratificar as cotas condominiais nos casos de não reajuste ou novos valores reajustados, como previsto no artigo 1336, inciso 1º do Código Civil e o artigo 784, inciso 10 do Código de Processo Civil. Toda a cota condominial se constitui como título executivo, o que permite destes dispositivos legais para a cobrança judicial dos critérios condominiais inadimplidos. Por que eu coloquei isso daqui? Depois eu vou mostrar um caso concreto para vocês. É importante, todos os advogados do condomínio, eles nos solicitam que coloquem especificado cada unidade o seu valor, principalmente os condomínios que têm frações ideais distintas. Então, é importante fazer esse quadro desse rateio. Especificar condomínio, fundo de reserva, se tiver cota extra de obra, isso é importante constar em ata. Vou mostrar também um exemplo aqui para vocês. Isso aqui, imagine esse caso. Um condomínio A com índice de inadimplência considerável, sem recurso em caixa, pleiteou junto a uma instituição financeira a antecipação dos créditos provenientes da cotas em atraso das unidades com ação de cobrança. Tendo em vista a falta de informações e detalhamento das cotas condominiais das unidades autônomas na ata, não foi possível realizar o cálculo da antecipação de crédito de forma devida. E o condomínio foi prejudicado pela não recuperação de crédito. Existem financiadores que fazem recuperação desses créditos das unidades inadimplentes. Então, para que essa financiadora ela consiga comprar essa inadimplência do condomínio, é importante constar em ata todas as cotas condominiais. Porque esse caso, desse condomínio específico, não foi possível fazer essa recuperação de crédito. Não sei como eles vão conseguir, junto à justiça, essa recuperação. Porque, como não está especificado na ata, o juiz demora ou embarga o processo e dificulta nessa recuperação. Então, a gente tem que ressaltar que qualquer ação de cobrança também poderá ser prejudicada em virtude da falta desse detalhamento na ata. Aqui eu coloquei um exemplo de quadro de rateio. Não necessariamente precisa ser neste formato, mas aqui é só um exemplo, mas é importante constar todas as unidades,
com o valor do condomínio, fundo de reserva, obras e melhorias, ou outras despesas que o condomínio porventura tem. E agora o assunto mais polêmico. O que pode e o que não pode ser deliberado em assuntos gerais. Vocês sabem? Nada. Assuntos gerais, ele é algo informativo e não deliberativo. Eu sempre digo que assuntos gerais, ele é um livro de reclamação e sugestões de melhorias para o condomínio. Uma assembleia sem representação do consultor especialista, há ocorrência de diversas deliberações de rateios e falta extras nesse livro. Ressalta-se que não é permitido deliberar nenhum, principalmente determinar cota extra em assuntos gerais. Se vocês não quiserem que a assembleia de vocês seja informada, nunca utilize esse recurso nos assuntos gerais. E obrigada pela presença. Obrigado, Tatiana. Pessoal, antes do café, vou dar um recado rapidinho. E o Everton vai vir aqui para falar. A gente percebeu que, sem citar nomes, mas algumas administradoras digitais, elas têm trazido problemas para condomínios em relação à locação de imóveis. Então, a gente sabe que os condomínios precisam ser pagos, as administradoras fazem esse pagamento, mas algumas administradoras digitais não estão fazendo isso. Então, é para tomar cuidado, né? Se vocês puderem influenciar esse processo, é melhor, porque a gestão de vocês fica mais simples. Eu trouxe o Everton para falar de um assunto rapidinho que a gente lançou. E, claro, se vocês tiverem como ajudar, aí é só procurar o Carlos depois lá fora e o Everton também. Mas agora já vai falar mais como funciona o processo. Fala, pessoal, bom dia. Primeiramente, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado pela presença de todos. A gente está com uma campanha de captação de imóveis, está buscando novos imóveis para a nossa plataforma e tenho certeza que no condomínio de vocês vai um ou outro imóvel que fica lá alguns meses até. Ao longo de extensão disso, a gente desenvolveu uma forma de trazer mais para próximo do síndico, fazer o síndico mais para próximo, mais para perto da gente, e também resolver esse problema da unidade que fica lá fechada, fica vaga. Então, a gente vai trazer, iniciamos essa campanha de indicação, e o síndico vai entrar em contato com a gente e vai dizer, olha, tem um imóvel aqui que está aqui valor. Vocês querem trabalhar esse imóvel? Esse aqui é o telefone do proprietário e pode entrar em contato com ele. A partir daí, a nossa equipe vai entrar em contato com esse proprietário, vai entender a necessidade dele, vai fazer uma vistoria desse imóvel, vai fazer foto e tudo mais, e estando de acordo, a gente vai publicar na nossa plataforma. Então, com isso, a Laurus vai ganhar mais um imóvel na plataforma para fazer a locação, e o síndico parceiro que indicou o imóvel vai ganhar R$ 75 por essa indicação. Tem limite? O céu é o limite. São 10 imóveis que vocês indicaram e vieram para a gente, é só multiplicar por 10. Foram 100 imóveis, multiplica por 100. Então, assim, contamos com vocês, a gente entende que tem espaço para a gente crescer em parceria, não só de vender coisas, vender serviços ou negócios, mas de fato trazer algo que seja para ambos os lados. Então a gente conta com vocês, eu estou à disposição, eu sou o Everton, o Carlos está aqui também, Patrícia, Adriana, então todos nós estaremos aqui na hora do corte, podem pegar o telefone e depois, se quiser tirar um minutinho de reunião para a gente conversar mais, estamos à disposição, tá bom? Obrigado pela atenção. Não precisa alugar o imóvel, basta que eu anuncie para que vocês ganhem os 75. Não precisa alugar, né? Vão trazer um imóvel para a gente e a gente já paga. Se eu conseguir anunciar, porque se eu anunciar, é porque eu já falei com o proprietário, já peguei a autorização dele e anunciei o imóvel. No momento que eu anuncio, eu já pago esse valor. Tá bom? Então, o café está pronto. Então, por favor, daqui a pouco a gente volta com a palestra do Reginaldo sobre departamento pessoal. Eu quero que ele fale com vocês algumas coisas para que vocês consigam ter acesso a crédito. Então, por favor, meu filho. Bom dia, pessoal. Tá bom? Eu acredito que alguns já me conhecem aqui de outros eventos, né? E a Impress Capital, como alguns já sabem, é uma instituição financeira, não é uma fintech, é uma instituição que eu sempre faço questão de ressaltar isso, porque é uma camada mais de segurança que nós oferecemos para os parceiros e clientes. E
há mais de 19 anos no mercado, e especificamente nesse nicho de condomínio, de funcionários de condomínios, oferecendo soluções fáceis de crédito aí, desde consignado para o funcionário do condomínio até o crédito para o condomínio. A gente quer fazer aquela reforma de fachada, como alguns problemas aqui, não só de obras emergenciais, mas também de obras para valorização das unidades, né? Valorização do condomínio e, por consequência, das unidades, né? Bom para quem mora e bom para quem investe, né? No condomínio. E é basicamente isso. Não vou me alongar muito, né? Porque tem as palestras aí para assistir. Então, só para avisar que a gente está com essa parceria com a Lounge, estaremos ali fora para tirar qualquer dúvida que vocês venham a ter, entendeu? E é sempre um prazer para participar dos eventos aqui da Lounge, que é uma parceira aí, uma empresa de grande nome, então, de grande tradição. Então, a gente fica orgulhoso não só de ter essa parceria e participar aqui com vocês também no evento, e estaremos lá fora e estaremos sempre à disposição também, tá bom? Grande abraço e uma ótima continuação de evento para vocês. Obrigado, André. É importante falar para o pessoal que, a princípio, parece que não fazia sentido um condomínio fazendo empréstimo, né? Mas para quem conhece, para quem já procurou essa iniciativa, né? Tá falando direto esse microfone. Sabe que para o condomínio conseguir um empréstimo para qualquer questão é quase impossível. O condomínio tem N motivos para fazer um empréstimo. Às vezes, para demitir um funcionário e poder parcelar, para poder pagar aquele funcionário. Às vezes, a gente tem demissões lá que passam uns R$80 mil. Funcionários muito antigos. Melhorias emergenciais, valorização do condomínio. Eles têm taxas muito interessantes, entendeu? Vai investir na valorização do condomínio. Tem que calcular esse retorno, não dá para usar para qualquer coisa, entendeu? Às vezes preciso reformar um elevador. Qual é a solução? Fazer uma cota gigantesca para os condomínios? Leva para a Assembleia, decide e pega um empréstimo de instituição especializada em condomínios, entendeu? Eles são uma fintech qualquer, eles são realmente uma instituição que tem como ajudar vocês. Nossos consultores têm os contatos, se vocês não precisarem agora, lembrarem, é só procurar a gente que a gente indica vocês de novo para eles, tá bom? Vamos lá, próxima palestra. Temos aqui nosso especialista de DP para falar sobre empréstimo, mas emprestar dinheiro diretamente para o funcionário. O síndico, que síndico que nunca teve um funcionário que pediu, seu síndico, me adianta, eu estou precisando, eu quero viajar, eu quero ter que ajudar um familiar, um parente, ou eu mesmo, minha filha está doente, e o síndico vai lá e empresta. A gente não pode fazer isso, o Reginaldo vai detalhar aqui os porquês, tá bom? Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Então, hoje nós vamos falar dos riscos que o condomínio passa a ter quando empresta dinheiro diretamente ao funcionário, a caixa do condomínio ao funcionário. Eu sou Reginaldo, sou gestor de departamento pessoal da administração da Lounge e, com relação ao tema, até para lembrar o tipo de empréstimos que a gente está falando, é aquele que eu vou exemplificar agora. Aquele que o funcionário chega no síndico, chama para uma conversa e fala: "Seu síndico, eu estou com um problema financeiro, um problema familiar, e estou precisando de um valor para poder sanar aquele problema, né? E que o senhor pode descontar, sim, o meu salário, quantas vezes que aí há a combinação naquele momento." O síndico ouve, entende, aceita, e o que ele faz? Entra em contato com a administradora e passa um e-mail ao departamento pessoal. Autoriza que seja feito empréstimo de valor tal, a fulano de tal, que seja parcelado, descontado em folha de pagamento em tantas vezes. Okay? Esse é o tipo de empréstimo que a gente está falando. E aí eu pergunto para vocês aqui, é permitido fazer esse tipo de empréstimo? Alguém sabe se é permitido, se é legal ou não? Porque muitas vezes vem à tona, né, essa pergunta, se é permitido, como se faz, quando se faz. Né? E aí a resposta é que não é permitido. Não existe previsão legal
em lei que se possa fazer isso, essa prática. Né? Nem na lei, nem na convenção coletiva se fala sobre isso. Né? E, quando feito, deve ser observado algumas questões. O único tipo de empréstimo que é previsto em lei, pela Lei 10.820 de 2003, é o empréstimo consignado. Esse sim é permitido e tem legalidade, né? O condomínio pode manter convênio com o condomínio, o condomínio pode manter convênio com bancos, com instituições, e fazer esse tipo de empréstimo. Ou então o próprio funcionário pode procurar essas instituições e fazer esse tipo de empréstimo. Né? Porque daí a documentação chega até a administradora, ao condomínio, e a gente vai saber conduzir isso. O empregador não pode proibir isso. Está coberto pela Lei 10.820 de 2003. Então, a partir daí, a gente pode falar dos riscos que o condomínio tem com relação ao momento que ele deu um empréstimo ao funcionário. O primeiro deles, no tocante à violação da lei do condomínio. Assim, naquele momento que o síndico decide liberar um empréstimo para o funcionário, no calor da emoção, ele faz. Né? A administradora aí tem um papel, nesse momento, de orientar o síndico dos riscos. Né? Falar o que pode acontecer e tudo. Mas, mesmo assim, muitos deles continuam. Né? Então, naquele momento que ele permite o empréstimo, ele deixa de ver o que está escrito na ata do condomínio. Se existe previsão para isso, se existe uma política clara, imparcial, que permita dar esses empréstimos aos funcionários. Né? E por que eu estou falando isso? Porque ele pode ser questionado pelos condôminos, né? pelo conselho, e por alguém que tem vivência judicial, né? Ser questionado é uma dor de cabeça para ele. Outro risco são os conflitos de interesse dentro do condomínio. Na verdade, abrange dois aspectos, de funcionários e do próprio condomínio. Funcionário no sentido de, como não há previsão em acordo coletivo e nem lei, você chega e libera um empréstimo para um funcionário, para outros funcionários isso pode ser considerado como protecionismo, né? Daquele que está pedindo, porque o outro vai pedir, não é concedido. Né? Então, isso também é um problema, um conflito entre a equipe de funcionários. E o síndico, como gestor financeiro do condomínio, ele tem uma obrigação de todo de zelar pelo condomínio. Isso pode ser considerado um desvio de finalidade. Ele pode ser questionado também, dor de cabeça futura. Né? E agora, com relação às implicações legais da parte trabalhista, né, temos algumas bem importantes. Eu falei anteriormente que não tem previsão de convenção coletiva. Antes de você liberar um empréstimo, você tem que verificar se tem previsão na acordo coletivo. Eu adianto aqui que o nosso não tem. O dos porteiros não tem. Os empregados de edifício não existe. Existe lá a cláusula nona que fala do adiantamento quinzenal. Obrigado o condomínio passar para o funcionário. Né? Uma outra situação que diz respeito à rescisão de contratos, os tipos de rescisão. O contrato de trabalho é bilateral. Então, tanto o síndico pode dispensar o funcionário, quanto ele pode pedir demissão. Nesse caso, para aqueles funcionários que foram feitos empréstimos, né, tem que se observar o que determina a CLT. Porque muitas das vezes o síndico fala, não, desconta o saldo remanescente. Mas o artigo 477 da CLT, artigo 477 no parágrafo 5º, ele diz que só pode descontar do funcionário uma remuneração mensal, um adiantamento de salário. Né? Se você decidir que seja descontado além disso, você vai recair no que determina o artigo 462, que fala dos descontos indevidos. E aqui, como todo mundo sabe, nós sempre temos um amigo que trabalha em DP, um amigo que é advogado, que tem conhecimento jurídico e tal, e quando isso acontece, você diz, isso aqui está certo. Né? Ah, não está certo, acho que você tem que recorrer à justiça. Né? Tá lá, abre uma ação, né? E o que acontece? O ex-funcionário vai,
entra para uma ação e o juiz condena o condomínio a devolver aquela parte que foi descontada a maior, com base no artigo 462. Não existe convenção coletiva e nem legalidade em lei. Boa tarde, bom dia. Bom dia. Neste caso, o empregado sendo demitido, como fica a previsão para ele devolver ao condomínio o remanescente? Então, é o que eu falei. A CLT determina que, através do artigo 477, parágrafo 5º, só pode se descontar uma remuneração dele mensal. O valor de uma remuneração. O remanescente você vai perder. Entendeu? Aí os síndicos viram para mim e falam assim, às vezes, mas Regi, como assim, se eu fiz naquele momento, foi para ajudar o funcionário, eu ainda vou perder? Não existe previsão desse empréstimo. A gente sempre orienta o síndico, quando acontece isso, os riscos. Não existe previsão. E você pode aplicar o artigo 477 no tocante a adiantamento. Desconto do adiantamento no valor de uma remuneração. Então, com relação à dispensa do empregado, porque muitas vezes o síndico libera lá, um exemplo, R$10.000 para ele pagar em 20 vezes. Mas aí, quando ele chega no oitavo desconto, acontece algum problema no condomínio e aí o síndico decide demitir o funcionário. Né? E aí, o saldo remanescente está bem grande, você não tem como descontar. E se passar a descontar, ele pode entrar na justiça e o condomínio ser condenado a devolver aquele valor. No caso da possibilidade, caso do empregado sério, o condomínio está com responsabilidade sobre isso? Não. Como eu falei, o empréstimo consignado é o único permitido pela Lei 10.820 de 2003. O que acontece é que quando ele faz porque ele está precisando. Mas, com relação à legalidade, nem o condomínio e nem o funcionário, entre aspas, vai ter prejuízo. Isso é legal. Ele faz e a instituição financeira envia a documentação legal para que o condomínio trabalhe isso em folha de pagamento, ou seja, é descontado da folha de pagamento do funcionário, ele paga através da folha de pagamento. Nesse momento, esse valor é reservado e você, administradora do condomínio, vai pagar de administrador. Isso é legal. Uma lei de 2003 que permite isso. Então, ainda com relação à rescisão de contrato, eu falei que só pode ser descontado que determina o artigo 477. Existe também uma situação de bilateralidade no pedido de demissão. Às vezes, o síndico empresta o dinheiro ao funcionário, porque ele está passando por determinados problemas, tal, empresta. E aí o funcionário recebe aquilo, tenta resolver o problema dele. Passado 3, 4 meses, ele chega lá, não consegui resolver o problema. Eu vou fazer, vou ter que pedir demissão, eu vou sair, vou voltar para a minha terra. Isso acontece muito. E você não tem como descontar o saldo remanescente. Se descontar na Justiça do Trabalho, ser obrigado a devolver. O condomínio perde dinheiro? Sim, perde. Mas você tem outras maneiras de pedir isso em outro tipo de ação. Civil, né? Assim, isso aí é para a gente comentar sobre a dor de cabeça que dá. Né? Numa situação que você teve de ajudar o funcionário, pode ser que você venha ter várias dores de cabeça com relação a isso. Entendeu? E, por último, com relação aos riscos, diz respeito a uma situação bem presente e atual, que é o sistema digital trabalhista e previdenciário. Alguém lembra disso? Sim. Sabe o que é? O E-Social. O E-Social, que veio para, desde o advento do E-Social, o condomínio, as empresas são obrigadas a transmitir as folhas de pagamento mensalmente, aberta que eu digo, todas as rubricas. Aí, alguém me pergunta, mas Regis, o que tem a ver o E-Social com o empréstimo? Né? O que tem a ver o E-Social com o empréstimo? O que tem a ver, é isso que eu falei. Obrigatoriamente, você tem que transmitir as folhas de pagamento
aberta ao essencial para fiscalização. E aquele funcionário que você emprestou dinheiro vai aparecer lá. Os 20 meses que foi combinado, né, que você empresta parcela 1, empresta parcela 2. Ah, mas o que tem a ver isso? Tem a ver porque a atividade econômica do condomínio, 8.012.500, significa edifício, condomínio de edifício, não instituição financeira. Ali ele pode sim chamar o condomínio para prestar esclarecimentos até o atual condomínio. Está confundindo, né, a fiscalização. Isso é bem importante. Sobre orientações e conclusões. Nós, administradores, administrador da LAUS, orienta que não faça isso. Não empreste dinheiro a funcionário quando ele chega lá falando que está com tal, né? Você pode até dar um adiantamento para o funcionário, com base no artigo 477. Mas empréstimo, não dê, porque pode ser que a gente não sabe o dia da manhã, né? Que pode acontecer. Só uma dúvida aí. Eu não confundi adiantamento com empréstimo, porque eles falam assim, bota como adiantamento. Aí quer descontar mensalmente. Isso, não pode. Adiantamento é aquele mês que dá e é descontado naquele mês. Isso aí. E aí tem que respeitar lá o limite da convenção, que eu acho que é de 50%. Aí quer dar 90%. Já está descaracterizando o adiantamento. A orientação é até o salário dele. E, voltando ao assunto, com relação a conclusões e orientações, a gente não orienta que se faça isso e quando tiver que fazer, se indique a instituição financeira. Né? Porque não vai ter ônus nem para o condomínio e nem para o funcionário. Né? Essa é a posição correta. O empregador não pode proibir o funcionário de fazer esse empréstimo. Ele não tem prejuízo nenhum. Entendeu? O fato de passar no extrato do condomínio, o ente sai, é normal. Não é o condomínio que está pagando. Se ele já tiver um adiantamento quinzenal e ele solicitar um valor, não se deve fazer, a não ser que ele não tenha esse adiantamento, né? Não, você só pode fazer até o artigo 477. Até 50%. Não, ele determina que você pode descontar até uma remuneração do trabalhador. Como adiantamento? O empréstimo não tem. Tá, no caso, por exemplo, ele tem um adiantamento quinzenal, recebe todo dia 15. Aí no dia 16, ele me pede um valor. Tem como permitir? Isso, bater com o salário dele, ele Ah, não vai então ter salário no final do mês. Não, era isso que eu queria saber. É diferente de empréstimo, né? Então, com relação às orientações, são essas, não faço, quando tiver que fazer, procurar uma instituição financeira. Com relação às orientações, mesmo que o síndico decida fazer, sabendo de todas as implicações, porque isso acontece, e muito, mesmo sabendo de todas as implicações, você tem que observar todos os pontos que nós falamos antes. É a ata do condomínio, se está registrado lá que o condomínio permite fazer ou não empréstimo. Documento firmado, né, no momento da autorização do empréstimo tem que ser muito bem elaborado. A gente vai falar sobre valor, sobre parcelas, sobre demissão, como será feito no motivo da demissão, os descontos, e o E-Social. Esse aí você não tem como fugir. Mas na esfera da fiscalização trabalhista, você não tem como fugir. Porque se ele pegar, assim, você vai ser chamado ou até mesmo autuado. O momento que o síndico decidir fazer, eu estou falando, é numa possível ação trabalhista, né? Onde o juiz pode amenizar alguma coisa. Né? Olhar a reunião de provas e verificar que o condomínio agiu como determina o artigo 477 da CLT e amenizar para ele. Mas não significa que vai deixar, assim, não deixar de alguma coisa. O empréstimo, ele é obrigatório? O empréstimo quinzenal ao empregado? O adiantamento quinzenal, é cláusula coletiva da categoria, é a cláusula 9ª da CCP. É obrigatório. Só não é obrigatório quando ele escreve, claro, que não quer. Entendeu? Só para esclarecer.
um funcionário que ele pediu esse empréstimo, para pagar em 10 parcelas. Ele ia comprar lá a casa que ele morava e precisava desse dinheiro. E aí, a pandemia, ele faleceu com a doença aí, e ainda faltavam 5 parcelas. Mas, como o filho recebeu lá o seguro, aquelas coisas, o filho sabia, foi honesto e foi lá e fez o pagamento. Devolveu o condomínio? Devolveu. Pagou o que estava, as 5 parcelas que o pai faltava e ele contribuiu. Isso aí, quer dizer, não foi né, o prejuízo, mas também a gente até já, como eu tinha passado por isso na Assembleia, né, quando ele faleceu, os condôminos até tinham falado que não se incomodava com o restante dele, era antigo, mas o filho foi lá e cumpriu assim. Bom, a senhora deu sorte porque ela foi só remanescente. Mas estava correndo risco de ser multado pelo rede social. Pode-se fazer um adiantamento sobre o 13º, em vez de empréstimo? A lei do 13º diz que só pode ser descontada a parcela adiantada do 13º. Você não pode descontar outro tipo de valores. Não, então, fevereiro ou março, ele pede um empréstimo e a gente faz como se fosse adiantamento do 13º. Não pode. Não, a partir do mês de fevereiro, ele pode solicitar que se adiante a parcela do 13º nas férias. Só nas férias. Fora disso. Agora, a parcela do dia 20 de dezembro, você tem que descontar a primeira parcela, somente o INSS, imposto de renda. Não é mais nada. Não pode ser. Você fazer o adiantamento do adiantamento do 13º não existe. Então, o adiantamento do 13º tem que estar atrelado às férias. Eu não posso simplesmente, faz um vale aqui para mim, no papelzinho amarelo, toma aqui no 13º a gente desconta. Não é assim. Então, pessoal, o assunto de hoje foi esse, tá? É bem importante e você tem que estar bem atento no momento de decidir liberar, fazer empréstimo com o funcionário. Pegando esse gancho aqui das férias, eu também lá com as férias. Eu recebo muito pedido de faz um adiantamento e desconta nas férias. Férias não pode descontar adiantamento. Férias só desconta INSS, CR e pensão suplementar. Isso aí. E aí pega lá 3 mil, dá para ele, aí manda ele fazer as férias, desconta esse adiantamento aqui para ele. Não pode. Eu faço, como você falou, oriento que está errado, mas a decisão é do síndico. E coloca os riscos. Isso vai para a social, isso dá visibilidade, Ministério do Trabalho, Receita Federal. É isso aí. Na verdade, esse adiantamento você vai descontar naquela competência, não no adiantamento de férias. E o que vai acontecer ali? O que acontece é que a competência muitas vezes não tem saldo para comportar. O saldo negativo, que vai para o próximo mês. Isso aí. E aí você até falou assim, pode dar até um salário Isso. de adiantamento. Não esquecendo que no salário tem que ter as parcelas de desconto de INSS, Exatamente. de atribuição. A senhora é de DP, né? 21 anos. 21 anos. Pensão, aí esquece isso. Aí dá 3 mil. Pode. Manuseio de lixo. Manuseio de lixo. Esse é para todos os zeladores ou só para ser do faxineiro? Por quê? Porque geralmente os prédios colocam os porteiros como zeladores. Geralmente a carteira é anotada como zeladores, mesmo eles sendo porteiros. Pode fazer os E aí dois. ele substitui. Neste caso, substituição, mensalmente ele tem que ter essa taxa de lixo no seu contra-cheque. Ou não? A senhora tem que analisar a situação, né? Porque a convenção coletiva. A convenção coletiva tem lá um adendo que diz que quem recebe o manuseio de lixo. Tem que entender melhor o caso. Se ele só... Sabe qual é essa convenção? Coletivo do trabalho. Nós enviamos agora, né?
com relação à divulgação do aumento salarial foi a convenção Da convenção. O salário. Então, pessoal, o assunto era esse, né? Tem mais um, dona Cristina? Só para colaborar com o movimento, eu sou advogada. Sim. Então, antes, nós, condomínio, nós, empregadores domésticos, estávamos fora do radar dos órgãos públicos. Quando entrou o E-Social da empregada doméstica, que hoje, se você deixar de pagar o imposto da empregada doméstica, cai no teu CPF, bloqueia o teu CPF. E os condomínios, nós estávamos fora do radar. Não perder tempo com o condomínio. Só que o E-Social hoje veio para dar visibilidade à fiscalização e ver tudo que a gente, que nós fazíamos de errado no passado e que alguns condomínios ainda continuam fazendo. Esse do adiantamento, assim, a Eliane trabalha no empréstimo, a Eliane trabalha comigo, nós fazemos coisas de algumas administradoras, e, assim, a gente cansa, bota empréstimo, a gente explica, na instituição financeira, não pode, mas, assim, é difícil. Uma grande, eu diria que 50% dos condomínios entenderam o que é social. Ainda tem uma grande parcela aí que não entendeu. Verdade. O E-Social veio, sim, para fiscalizar as pequenas empresas, os condomínios, que passavam desapercebidos ainda mais no que diz respeito à parte de medicina do trabalho. E agora veio o E-Social, da segurança do trabalho, agora veio o E-Social dos processos trabalhistas. Isso aí. Isso foi adiado. Eu estou te devendo uma resposta com relação a isso. Então, pessoal, o assunto de hoje foi esse, com relação ao empréstimo. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês para discutir esse assunto. E espero vocês na próxima palestra, com temas bastante relevantes para a gente discutir aqui. Nada. Saiu. Desde o dia 11. 4%. Nós enviamos. Não, porque ela não recebeu. Eu não lembro o valor. Não estava lembrando o valor. A convenção eu tiro no site dele. 4%, né? Isso aí. Alguém tem mais alguma pergunta geral de DP? A gente ainda tem aí uns 15 minutos. Ó, fale agora, cara. Bom, Reginaldo, no caso, Reginaldo está aí para poder ajudar. ele querer o adiantamento do 13º nas férias, ele terá que fazer um documento junto à administradora, ou não. Então, ele solicita para o inscrito que deseja para que ele não diga amanhã que eu autorizei sem a manifestação dele. Na verdade, isso não acontece, normalmente isso não acontece, né? Porque a partir do momento que ele assina, que ele recebe. Tá. Valeu, já confirmado. Uma pergunta nessa, Reginaldo. Bom dia a todos. Eu sou o José Marcos, sou de alguns prédios aqui no Rio. Eu queria levantar, se é que há a possibilidade desse espaço aí pequeno de tempo. Nós fomos surpreendidos, eu fui, e provavelmente todos os outros sítios aqui do município do Rio, com uma criação de um plano de assistência de empregados em condomínio do edifício do Rio, que só de prévia já se entendeu que o condomínio vai de novo arcar com todos os custos. Eu não tive, infelizmente, presente na palestra que o Secov promoveu para as empresas, onde essa empresa que foi nomeada pelos sindicatos em comum, em função da assinatura da convenção, gerando custo de, a princípio, 29, se eu não estou enganando, R$ 27,90 por funcionário. E, para minha surpresa, pessoas que estiveram ligadas à administradora que eu tenho prévio lá, me informou também que a empresa, nessa palestra, alegou que toda a estrutura, quem vai ter que contemplar, implantar, etc., são as administradoras. Sim. Quer dizer, isso normalmente, além desse plus aí para os funcionários, consequentemente, ninguém trabalha de graça. A administradora, a empresa para faturar, para ter o seu plus, dado por causa do trabalho. Então, quer dizer, que isso ainda vai gerar outro custo adicional
os condomínios. Você tem alguma visão brevemente sobre isso? Na verdade, essa cláusula 25 acontece agora nessa nova convenção. A gente procurou entender melhor a partir do momento que recebemos, né? E temos reunião com essa empresa gestora que o Secov e o Sindicato dos Empregados decidiram, né? Por ela, que é a bem mais benefício. Vamos ter reunião, vamos entender como vai ser feita a implantação, né? Mas sim, o condomínio a cláusula coletiva tem a obrigação de fazer, R$ 27,00 por funcionário. Né? Provavelmente os condomínios têm administradora que trabalha com isso. Né? A decisão de criar um periférico ou não deve ser discutida também, porque é uma coisa nova, né? E a gente não esperava isso. É importante frisar, pessoal, que esse tipo de benefício não surgiu do nada, tá? Ele já existe na maioria dos outros estados, em diversos estados. Em São Paulo já existe, no Sul já existe desde os anos 90. Ele surgiu depois da reforma trabalhista também na Bahia, em outro estado, que eu não me engano, não sei se é Pernambuco, mas... e aí também outro balizador que o Secov trouxe para amparar o porquê dessa decisão é que o índice de reajuste ficou bem abaixo do que está sendo negociado. Se eu não me engano, em Pernambuco, o índice de reajuste foi fechado em 8,90 e poucos por cento. Niterói, São Gonçalo e Petrópolis, que fazem parte de outros sindicatos não cobertos pelo Secov, o índice de reajuste está em 5,90 e poucos por cento para ser fechado. Então, o que se prezou foi dar um desconto, né, do índice de reajuste para suportar esse benefício depois, né? Esse benefício, no final das contas, a administradora não vai ganhar nada com isso, a princípio, né? A gente só vai ter que informar, comunicar a inclusão no primeiro momento e depois fazer a administração. Conforme contratar, demitir um funcionário, a princípio eles vão ter uma plataforma, porque eles explicaram para a gente, e a gente vai lá, só faz uma simples exclusão ou inclusão do funcionário que foi demitido ou contratado. Tá? Não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa... E os benefícios parecem ser bastante interessantes para uma população que é bastante desassistida, entendeu? Porque não é só teleconsulta, acesso a consultas adicionais com valor muito reduzido, se não me engano, é R$70 uma consulta, se for encaminhada pelo coisa, dá acesso a certos tipos de exames, com valores bem baixos também, tem até assistência para caso a pessoa fique sem gasolina, o segurado fique sem gasolina, entendeu? Entre outros, que o Reginaldo pode detalhar aqui, é um plano bastante... assistência odontológica, toda a cobertura do plano básico da MS, eles passam a ter direito sem carência. Então, é um plano que foi bem pensado. Isso aí, a gente tem 60 dias de implantação. Né? A partir da decisão, vai ter 60 dias para poder começar a valer, de certa forma, da gente ter que incluir. O sindicato pode virar para a gente e falar, eu não quero incluir. Mas o sindicato vai correr atrás de fazer questão que todo mundo inclua, né? Não deixe de cuidar. Uma exceção que tem, condomínio que não precisará ser incluído. Aqui já tem plano de saúde regular. Tá? O condomínio já dá algum tipo de plano de saúde regular, não é assistência à saúde, é plano de saúde, não vai precisar contratar o benefício. A gente não vai entender se vai ser feita alguma comunicação de que o condomínio tem o plano de saúde já, para o sindicato nem bater lá na porta, entendeu? Tudo isso ainda está sendo conversado. Se não me engano, eles vão lá na empresa amanhã, né, para bater um papo, conhecer, explicar como é que vai ser feita como é que a gente comunica, né? E a gente tem 60 dias para fazer as primeiras comunicações para o sindicato. A partir disso, a gente tem que ter comunicado, ou então vocês poderão incorrer nas multas que estão previstas lá na convenção coletiva no item 25, tá bom? Sim. Eles têm um folhetinho, o que eles me falaram lá na reunião que eu tive no Secov é que ele vai receber um folderzinho no endereço do condomínio, explicando todos os detalhes, tudo que ele tem acesso, abertura, etc. Tá? E tem um site também, tenho que olhar o site, eu não lembro o endereço, mas tem um site fácil, tanto do Secov como o CEMERGE, que é o Sindicato dos Empregados em Edifícios,
que explica tudo do benefício e dá acesso para eles a tudo, entendeu? E essa taxa de R$ 27,90 vai ser retroativa ou começa só na Não, começa do momento que cadastrar o condomínio. Tá? A gente faz isso por vocês. Porque vocês já pode cadastrar de imediato. A gente ainda não fez nenhum, porque a gente está esperando esse primeiro momento, né? Tem esse vacaço, esse tempinho aí. Não há por que se desesperar para ser implantado e tudo mais, mas já está ativo, já está valendo. Isso. Exatamente, parece que sim. Eu acho que não está bem claro ainda. Só me falaram que o valor parece que vai ser menor. E também não vai ter a cobertura de todos os itens. Ele vai ter direito às teleconsultas e no cício dentário. Tá? Mas ele fica só no plano básico, acho que custa 16 e pouco por dependente a mais. Ele não tem direito ao sorteio, aqui nos sorteios também, é opcional, totalmente opcional. Ele vai ter direito a acrescentar, mas é totalmente opcional e por um valor reduzido. Pessoal, mais alguma pergunta de outro assunto? De todos os assuntos que a gente tratou aqui hoje. Por favor, fiquem à vontade. A gente conseguiu terminar no horário, graças a Deus. A gente tem que entregar hoje horas a meio-dia. Então, até lá, a gente pode ir no limite, senão a gente passa para o sorteio. Vamos lá? Sorteio, então. O condomínio aparece a Assembleia com o acordo e andamento das formas. Ele tem direito ao voto? Contanto que ele esteja adimplente com as suas parcelas, ele reganha esse direito. Estou errado? De acordo com o parcelamento, que não está adimplente. Não se tem complicação. Tá, é bom olhar a convenção, é bom olhar a praxe do condomínio, entendeu? Algumas convenções versam sobre isso. Então, dependendo do livro, o ideal é que tivesse quitado realmente o acordo para poder retomar o direito a voto. Obrigado a todos por me ouvir. Até a próxima. Cadê o representante da Gabriel? Ele vai sortear primeiro a Alexa. Então, quem ganhar, a gente vai anotar e depois vai lá entregar para vocês. Tá bom? Mexe. E direito da lente? Então agora é o da lounge. Tem que ser a pessoa, por favor. Não tem que ser seu, tem que ser Então, vai fazer o sorteio. Não está presente. Então vamos. E senão quem ganha é a carta, né? Não tem uma palavra do Silvio Santos? Então vai. Cláudia Helena. Cláudia Helena. Então agora é o da lounge. De novo? A gente vai anotar ali, depois vai entrar em contato para poder mandar. Adriana Silveira. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado pela disponibilidade de vocês. E nos vemos no próximo evento. Obrigado.